pela ilustração que Paulo faz. Ele usa um exemplo para exemplificar o que é intimidade. Mas eu vou falar um pouco contextualmente para explicar esse capítulo 13 aqui. A igreja em Corinto, irmãos, preste bem atenção para cá. A igreja em Corinto era uma igreja grande, boa. Por que boa? Porque eu digo que é uma igreja que exercia todos os dons, né? Todos os dons, profecia, dom de interpretação de línguas, enfim, era uma igreja muito abençoada, todo mundo exercia os dons, e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Só que tem um detalhe, irmãos, quando você lê, olhe bem, a primeira carta, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo nem está lá, e Paulo em outra localidade, ele recebe, preste bem atenção, irmãos, ele recebe uma carta falando de alguns problemas que estavam acontecendo lá nessa igreja em Corinto. Ele recebe uma carta da família de Cloe, segundo ele mesmo escreve na primeira epístola, no capítulo 1, se me falha a memória, versículo 11, ele fala assim: recebi notícias pela família de Cloe. Que notícias são essas? De que a igreja de Corinto estava apresentando e mostrando alguns problemas que o próprio apóstolo Paulo descreve. Um dos problemas é que, ao que nós fazemos a leitura, parece que o povo que exercia o dom estava com o espírito de querer ser maior que outro, né? O irmão é usado em profecia, e esse que era usado em profecia já estava achando que era maior que alguém, por causa do dom. Só que o dom, irmão, não nos faz ser maiores que ninguém. O dom é para usar para a glória de Deus, e não nos faz ser maiores que ninguém. Ao contrário, enquanto mais usado você for, menor você deve ser. E quando eu falo menor, eu estou falando em questão de exaltação. A glória é toda para Deus, nada para a gente. E ele fala: se quiser se gloriar em alguma coisa, se glorie no Senhor, e mais nada. Não existe nada nem ninguém maior que ninguém. Outro problema que você observa na igreja de Corinto é que o camarada casava com uma mulher e o filho mantinha a relação com a mulher do pai. Oh, que coisa desastrosa. E o apóstolo Paulo fala: não pode ser assim. Que bagunça é essa? E você observa que tinha inveja, tinha contenda, tinha briga, tinha falta de entendimento. E o apóstolo Paulo começa a identificar, dizendo assim: bom, se é uma igreja, irmão, preste bem atenção para você entender que eu vou falar aqui. Isso aqui é muito sério e muito profundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que não adianta ter todos os dons, no capítulo 13, se não tiver amor. Olha que coisa linda. Isso é maravilhoso, porque é importante que se tenha os dons. Ele não está dizendo que não tem que ter, ao contrário, tem que ter, tem que se buscar. E buscando os dons, você vai descobrir a sua vocação, e descobrindo a sua vocação, você vai descobrir a sua chamada, e Deus com certeza vai falar com você. E é interessante, irmãos, que no capítulo 13, depois de todos esses problemas que o apóstolo Paulo tenta resolver, falando da carta, falando, por exemplo, de um problema que os irmãos tinham. Por exemplo, a gente está aqui na igreja e tinha um desentendimento entre um irmão e outro. Aí o que eles faziam? Iam para a justiça, colocavam um outro na justiça, metiam um processo. O apóstolo Paulo fala: não, esses problemas que acontecem na igreja tem que ser resolvido na igreja, porque se é algo espiritual, como é que o homem carnal vai resolver? Não pode ser assim. Vocês têm que se resolver porque é espiritual. E o próprio apóstolo Paulo, ele escreve em outra carta dizendo que o que é espiritual se discerne espiritualmente, não com homens carnais. Quem não entende do espírito não vai entender e não vai compreender, nem vai saber resolver o que é do espírito. Então ele fala: olha, não tem que ir lá para a justiça, tem que resolver aqui. E no capítulo 13, você observa que ele começa, olha bem: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
e não tivesse, olha só, amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, aí começa o dom, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, o que não é pouco, é muito, de maneira tal que transportasse os montes. Sabe onde é que você vê isso? No Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que, aí ele vai falar pela fé, e Jesus também fala algo, que a fé, ela é tão poderosa que tem capacidade, de transportar um monte para os meios dos mares. Como é isso, irmãos? Olha que Jesus está falando, que a gente tem que ter uma fé do tamanho pelo menos de um grão de mostarda. E ele não está falando, irmão, de tamanho de fé, ele está falando de durabilidade de fé. Como por exemplo, a mostarda, não sei se você já viu um grão de mostarda, é pequeno, só que Jesus não está falando do tamanho, Jesus está falando da durabilidade, porque se você pegar um grão de mostarda e apertar na sua mão, é provável que não vá quebrar, porque é muito duro. Então Jesus não está falando de tamanho, ele está falando de durabilidade. E Paulo está dizendo aqui, ainda que eu tivesse toda a fé, uma fé durável, uma fé que transporta monte, uma fé que suporta a tempestade, que suporta a luta. Aí ele diz: se não tivesse amor, de nada seria e não adiantaria. Por quê, irmão? Porque é esse o problema que ele quer resolver, essa falta de entendimento. É interessante que se faça a obra, mas é interessante que se tenha amor por quem faz a obra. E ele está muito preocupado com essa falta de entendimento, porque está causando briga. E se tem desentendimento, irmãos, na obra, e não há depois um conciliamento, um entendimento, depois não há um perdão, fica muito difícil de conseguir continuar. Já pensou um bicado com o outro, um irmão não fala com o outro, já pensou, por falta de amor, eu estou indo aqui na rua, aí vem um irmão que eu tive um desentendimento na igreja, o irmão prefere passar de largo, para não dar a paz do Senhor, porque está bicando com o irmão, do que passar e falar com o irmão. Dobra, desvia na rua, porque lá veio o fulano ali, mas é um irmão usado na mão de Deus, e isso significa que o dom não te dá amor não, irmãos, você que tem que querer amar. E eu estou falando isso, irmãos, porque o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 13, é o que Deus falou na lei, e o que Jesus ratificou, e todos os mandamentos, preste bem atenção para você entender, se resume em dois. Quais são eles? Amarás a teu Deus acima de todas, e o teu próximo. Então é a cruz, né? Amarás a teu Deus e ao teu próximo. Amarás ao teu Deus e ao teu próximo. Você observa que a cruz é o maior símbolo do amor de Cristo por nós, e a cruz se resume nos dois maiores mandamentos. Mais uma vez, amarás a teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amar ao próximo como a si mesmo é consequência de ir amar a Deus. Se de fato a pessoa ama a Deus e não mais o dom que a Deus, consequentemente ele terá que amar o seu próximo. Então preste bem atenção para cá, que você observa no versículo 12, e aí entrando no tema, ele vai dizer o seguinte: porque agora, vemos por espelho, em enigma, em parte.
então veremos face. Então, irmãos, olha bem, você retrocedendo um pouquinho, no versículo 11 ele vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então o que ele está dizendo? Que a intimidade é uma evolução, é um crescimento. Quando você começou o processo de intimidade, você tinha algumas atitudes que hoje você não tem. Por quê? Porque você entendeu que aquilo era prejudicial e não é Deus que vai fazer você não fazer. É você que tem que tomar atitude de não fazer o que fazia. Eu até uma certa vez preguei, eu acho que da vez retrasada, lá na 216, e falei os 4 níveis de intimidade, baseado em 2 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, e olha o último, abandonar os seus maus caminhos. Não é Deus que vai de repente um dia te dar uma revelação e você não vai sentir desejo mais de fazer o que fazia, não. É você que tem que abandonar os maus caminhos e viver para Cristo. É isso que ele está falando, abandona os seus maus caminhos. E isso, olhe bem, é consequência da intimidade. Só que eu não vou falar aqui para você como ter intimidade, porque isso muito já foi falado, mas eu vou abordar um outro assunto relacionado à intimidade. Não como ter, mas como manter a intimidade. Vou repetir para você, eu não vou falar aqui para você como ter intimidade, porque os irmãos já chegaram aqui tendo intimidade com Deus. Eu vi as postagens dos irmãos no Instagram, os textos, até as palavras aqui lidas, e é algo muito interessante. Então não vou pregar para você como ter intimidade, mas como manter. Por quê, irmão? Chegar no topo não é o problema é se manter lá. De novo, chegar no topo da intimidade não é o problema é se manter lá. E se manter lá significa constância. Segunda vez, vou repetir para você, para se manter com intimidade é preciso constância. Terceira e última vez, constância. Porque se você lutou tanto para chegar onde você queria chegar e deixou de fazer o que você fazia para chegar lá, você vai cair e dificilmente chegará no que Jesus fala para uma das igrejas da Ásia Menor: voltar ao primeiro amor. E o que quer dizer isso? As primeiras práticas que fizeram você chegar num nível de intimidade interessante. E esse nível de intimidade que fazia com que Moisés subisse ao monte, ouvisse a voz de Deus de lá no monte, descia e falava para o povo: Deus falou assim, 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 assim. Então essa intimidade te faz ouvir nitidamente a voz de Deus. Mas o que fazer, irmãos, para manter essa intimidade? E eu achei muito interessante o tema aqui, porque você observa que ele fala em questão de espelho, e espelho significa imagem. E é justamente nessa ilustração que eu quero falar para vocês, porque eu achei interessante a questão do espelho que o apóstolo Paulo usa, porque o espelho que ele usa aqui não é o espelho que a gente usa hoje, porque o espelho que nós usamos hoje é de vidro. E o que faz para a gente se enxergar? Existe uma película de prata por trás dele, que é colado no vidro, que dá a possibilidade de você ir para a frente do espelho, que é de vidro, e se enxergar. Só que o espelho que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é esse de vidro que nós usamos hoje, mas é o espelho que se usava antigamente. E qual era a matéria-prima desse espelho? Justamente o cobre. Olhe bem, irmãos, a matéria-prima que era usada para fazer o espelho no mundo antigo era o cobre. E esse espelho, irmãos, era polido para que conseguisse refletir a imagem, pelo menos como o apóstolo Paulo fala, mesmo que não com tanta clareza, mas usava-se para refletir.
2 Coríntios capítulo 3, o versículo 18, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, olha só o que ele diz, como pelo Espírito do Senhor. Então o que o apóstolo Paulo na verdade está querendo dizer, não é que nós vamos nos enxergar, mas nós vamos apenas refletir aquilo que alguém está transmitindo. Isso quer dizer que eu não sou a pessoa que me enxerga no espelho, eu sou o próprio espelho. E tem um ditado interessante que alguém diz assim: você não nasceu para ser uma voz, você não nasceu para ser um eco, você nasceu para ser uma voz. Eu discordo, porque na verdade, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, a gente replica o que Deus impetrou. Por exemplo, não sei se você já parou para observar, João Batista, está escrito assim, ó: voz do que clama no deserto. De quem é a voz? A voz não é de João Batista, a voz é de outra pessoa que está falando. Voz do que? Voz do que clama. Então por trás de João Batista tem alguém falando. E o que João Batista está fazendo? Replicando o que ele ouve. Olha só que coisa interessante. João Batista está aqui, a voz do que clama no deserto está por trás dele, ou na frente, falando. O que João Batista está fazendo? Replicando o que ele ouve, endireitando o caminho para que alguém possa andar. Olha só que coisa interessante. Então a voz não é de João Batista, a voz é do próprio Deus. E o que João Batista faz? Replica o que ele ouve, e replica o som do que ele ouve. Então a imagem do espelho não é minha. Na verdade eu sou de fato, nesse contexto, o espelho que replica a imagem que está refletida em mim. Olha só que coisa maravilhosa. Eu replico a imagem, eu sou o próprio espelho. Então Deus é como se, uma coisa mais simples para você entender, como se Ele estivesse me olhando e eu replicasse a sua imagem. É Deus me olhando e eu replicando a imagem. É Deus me olhando, eu replicando a imagem. É Deus me olhando e eu replicando a imagem. Nós somos reflexo daquilo que Ele é. Por isso que nessa terra nós somos diferentes. Não porque temos simplesmente uma Bíblia de crente, Bíblia debaixo do braço, não só porque conhecemos um pouquinho de teologia, mas nós porque de fato replicamos a imagem daquele que é Criador dos céus e da terra. Tem alguém que crê e recebe essa palavra? Levante a mão e glorifique o nome dEle. Então é a replicação da imagem verdadeira. Irmão, presta atenção nisso para você entender. Irmãos, presta bem atenção. Olha só que coisa interessante. Se nós somos o espelho, né? Estamos refletindo. Se o espelho é de bronze, isso significa que o espelho não tinha uma imagem tão nítida quanto deveria, pastor Dias. Só que isso me traz a memória, porque como é que fazia, irmãos, para o bronze ser espelho? Era polido, olha que coisa legal. E ele polido e tratado, ele replicava a imagem, servia como espelho. E isso, irmãos, me vem à memória um texto em 1 Crônicas, capítulo 18, que diz o seguinte: Davi saiu para lutar com os filisteus, e nessa guerra com os filisteus, 1 Crônicas 18, ele também luta com um rei chamado Hadadezer. Ele derrota Hadadezer, e em duas cidades, em Cunha e Tibate, a Bíblia diz que Davi pega cobre
dessas duas cidades, de Hadad-ezer, e leva para a cidade de Davi, e guarda aquele cobre. E o próprio texto do capítulo 18 de 1 Crônicas fala o seguinte: aquele cobre foi usado por Salomão. Para quê? Para fazer as colunas de cobre, para fazer o que a Bíblia chama de mar de bronze, e para fazer alguns utensílios da casa de Deus. Vou repetir para você entender. Davi vai para uma guerra, e ele luta com Hadad-ezer, o rei, e ele destrói pelo menos duas cidades, a qual ele pega esse cobre, da cidade de Hadad-ezer, com Etibate, e ele pega esse cobre, preste bem atenção para você entender, e aqui que está o segredo do negócio. Ele leva esse cobre para Jerusalém, leva para lá, e esse material, esse cobre, ele foi usado com Salomão, para fazer as colunas, para fazer o mar de bronze e alguns utensílios. Só que você observa, se você for contar pelos anos, do tempo que Davi derrota Hadad-ezer para o tempo que Salomão começa a construir, anos se passam, e esse cobre que é guardado lá, ele oxida. E o cobre oxidado, pastor Eliezer, não serve para ser espelho. Olha que coisa interessante. E como é que Salomão vai usar um material oxidado para ficar bem polido e usar no templo do Senhor? Aí a Bíblia diz que ele chama Irão-Abiú, que era especialista em tratar o cobre, o ouro, a prata. E diz a Bíblia que em um vale, 2 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 17, num vale argiloso, ele fundiu o cobre. Vou repetir para você entender, que isso aqui você tem que levar para casa e não pode esquecer. Em um vale, pastor Eliezer, quando Salomão foi construir, ele pega aquele cobre guardado, coloca num vale argiloso, o cobre estava oxidado, e fundiu aquele cobre. Fundir nada mais é do que tacar fogo no cobre. Para quê? Para que aquela oxidação saísse e ele pudesse ser usado na construção do templo, para os utensílios e para o mar de bronze. Alguém já deve ter entendido o que eu estou falando. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que se nós somos o espelho, e o espelho por sua vez é o cobre, ele tem perigo de ficar oxidado, e o cobre oxidado não serve para ser espelho, porque enquanto mais oxidado ele estiver, menos imagem ele vai refletir. Teve alguém que já entendeu o porquê deu glória. Vou repetir pela segunda vez. Enquanto mais oxidado esse cobre tiver, menos imagem ele vai refletir. Vou repetir a terceira vez, porque essa aqui você tem que levar e ficar com isso na sua cabeça pelo menos essa semana. O cobre, enquanto mais oxidado tiver, e o que a oxidação traz? Impurezas. Enquanto mais oxidado, pastor Eliezer, tiver o cobre, menos imagem ele vai refletir. Então o que ele está querendo dizer? Que só tem uma maneira de tirar a oxidação do cobre: tacando fogo nele para tirar a impureza. Teve alguém que já entendeu o porquê da glória? Só tem uma maneira de tirar a oxidação do cobre, é tacando fogo nele, para ele servir na casa de Deus. Vou falar a terceira vez. Só tem uma maneira de tirar a impureza do cobre, é tacando fogo nele. Aonde? Lá no vale. Porque enquanto mais fogo tiver, mais imagem ele vai refletir. Enquanto mais fogo tiver, mais imagem ele vai refletir. Porque enquanto mais puro o cobre tiver, mais imagem ele vai refletir. Tem alguém que recebe essa palavra? Olha só que coisa extraordinária.
Salomão usa o cobre só depois que taca fogo. Ih, irmã, olha só que coisa poderosa. Aí ele pega aquele cobre e faz as colunas, faz o mar de bronze e os utensílios. Sabe como era que, sabe qual material na verdade Deus usou, Deus mandou Moisés usar para fazer a pia de purificação do templo? O cobre. Primeiro utensílio quando você entrava no templo de Moisés, né? Tabernáculo na verdade. Primeiro utensílio, o altar dos holocaustos. O segundo, a pia de bronze, que era feito de cobre, e colocava água para purificar. É interessante isso, porque quando o sacerdote ia entrar no templo, pastor Elias, ele lavava as mãos para purificar. Só que tem um detalhe, a sujeira saía na água, e a pessoa enxergava a própria sujeira, por causa da imagem do cobre. É isso que o cobre faz, irmãos. Enquanto mais limpo ele tiver, mais ele vai fazer refletir o que é de fato a imagem que reflete. Isso me dá a entender uma coisa então, irmãos. Eu entendo que o apóstolo Paulo falou, que esse cobre, para de fato refletir a imagem que está se olhando, precisa estar purificado pelo fogo de Deus. Enquanto mais fogo tem, mais a imagem ele vai refletir. Enquanto mais fogo tiver, mais a imagem ele vai refletir. Irmãos, preste bem atenção. Enquanto mais fogo tiver, mais imagem ele vai refletir. É isso que eu entendo. Porque o problema não é polir o cobre, é manter ele polido. Isso quer dizer que chegar num nível de intimidade não é o problema, porque Davi liberta o cobre das mãos de Hadad-Ezer. Só que ele fica um tempo na cidade que representa a presença de Deus. Só que quando vai usar o cobre para exercer algum cargo no templo, ele está oxidado. E isso me faz entender uma coisa, que o problema não é chegar lá, mais uma vez, o problema é se manter lá. E se manter com intimidade, só tem um caminho para isso: o fogo de Irão Abiú, que tira as impurezas. E quem é Irão Abiú? A pessoa do Espírito Santo, porque só tem um ser que consegue tacar fogo no cobre, é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é especialista em tirar as impurezas e manter você brilhando como cobre purificado. Vou repetir de novo: só o Espírito Santo de Deus tem poder de tacar fogo e tirar as impurezas. Tem alguém que recebe essa palavra? Levante a mão e glorifique, porque tem fogo de Deus aqui essa manhã para incendiar a tua vida e tirar as impurezas. Tem alguém que crê? Glorifica o nome dele. Segura aí. Olha só que coisa maravilhosa. Isso quer dizer que estão para refletir. Eu preciso de fogo para tirar as impurezas. Olha só que coisa maravilhosa. A função de Hadad-Ezer é te prender. A função de quem é enviado por Deus como Davi é te libertar. Mas a função do cobre, reluzir, é do fogo. E olha só que interessante isso, porque intimidade se mantém com 4 coisas: oração, humilhação, buscar a palavra e abandonar seus maus caminhos. Mas como é que eu faço, pastor Elias, para manter a intimidade? Preste bem atenção para cá. Eu gosto muito de usar essa comparação
de Levítico capítulo 6. Porque o fogo do altar é o Espírito. E o que mantém o fogo, é a palavra, a lenha. Só que quem faz churrasco, não no fogão elétrico, mas faz churrasco no carvão, sabe que tem que fazer o que Deus falou lá no Levítico capítulo 6, que para o fogo não apagar, tem que tirar a cinza. Quem mexe com fogo sabe que a cinza apaga o fogo. Então, primeiro, como é que eu vou fazer para manter essa intimidade? Primeiro, tira a cinza do altar. Você pode falar isso para o irmão que está perto de você? Diga assim: 1, 2, 3, tira a cinza do altar. Aí você me pergunta: para que tem que tirar? Para o fogo não apagar. Aí você diz assim: mas o que é a cinza? Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu vou te falar aqui agora. O que é a cinza no altar? É tudo que a lenha e o fogo revela. O que é a cinza no altar? É tudo que a lenha e o fogo revela. Porque você só se enxerga se você tiver uma vida de oração e uma vida de palavra. Toda vez que você vai fazer um fogo, aí você toca lá, coloca a lenha e coloca o fogo. Aí o tempo vai passando e você vai começando a enxergar a cinza. E Deus ainda falou assim, para que o fogo não se apague, todo dia, hein? Presta atenção. Todo dia, de manhã, você vai lá com a pá, tira a cinza. Para que tem que tirar a cinza? Para o fogo não apagar. Está entendendo por que tem que tirar a cinza do altar? Para vocês que são futuros casados, lá na casa de você, quando você for fazer um churrasco, me convida, não esquece. Aí você vai fazer um churrasco lá, vai colocar o carvão, vai colocar o fogo, né? Aí a brasa está lá, torando e tal. De repente, a carne começa a demorar para assar. Olha só, isso aqui não foi o homem que inventou, não. Isso aqui foi uma ciência que Deus deixou para o ser humano, tá? Aí, observa que as primeiras carnes que vão, rapidinho assa, né? Aí depois começa a demorar. Por quê? Porque está na hora de tirar a cinza e colocar mais lenha. Vou falar de novo, hein? Está na hora de tirar a cinza e colocar lenha. E o que é a cinza? É tudo aquilo que a lenha e o fogo revela. E o que é a cinza? É o eu, irmãos. Porque a única coisa que eu tenho que tirar de mim é eu mesmo. Vou falar de novo, hein? A única coisa que eu tenho que tirar de mim sou eu mesmo. Vou falar a terceira vez para você guardar isso. A única coisa que eu tenho que tirar de mim sou eu mesmo. Porque tudo aquilo que atrapalha o fogo do Espírito na minha vida, eu tenho que arrancar fora. Tudo aquilo que... Irmão, presta atenção nisso. Cinza no altar apaga o fogo. É por isso que tem gente... Ei, irmão, vou ter que falar, não tem jeito não. Que vem para a igreja, já tem tempo de crente e não muda. Porque a carne até está no altar. Tem carne no altar. Só que tem um detalhe. Aí já tocou fogo uma vez. E tem lenha. Só que tem um detalhe. Não está pegando. Por quê? Porque o excesso de cinza queimou. Ou melhor, fez com que a brasa apagasse. Isso quer dizer que não basta só vir para a igreja. Não basta só conhecer a Bíblia de cabo a rabo. Não basta só ter roupa de crente. Não basta fazer um curso de teologia. Não basta ser bacharel, doutorado, pós, o que for de Bíblia. Se não tiver fogo, a carne não queima, a mente não muda. E o que eu tenho que fazer? Começa a remover cinza. Tira cinza, tira cinza. Porque a carne só queima quando a brasa pega. E quando o fogo pega, não tem carne
carne que resista à presença do fogo subindo. É fogo que sobe, é carne que queima, é resposta que desce, é glória que manifesta. Tem alguém que crê nessa palavra? Levanta a mão mais alto que você puder, abre a boca por um minuto, glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica a presença. Está no altar, mas não está queimando. Não vou perguntar para você, mas você responda para você mesmo. Tem quanto tempo que você não fala em línguas? Para quem é batizado. E para quem não é, qual é o problema? Eu me lembro quando eu morava em Belém, aí o pastor fez lá campanha do batismo com o Espírito Santo, né? Porque o negócio ficou tão feio que tem que fazer campanha, né? Aí fez campanha. Aí todo dia, né? Todo culto. Aquela oração forte. Aí eu ficava, né? Glória, 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 glória. Aí ficava olhando. Glória, 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 glória. Eu ficava olhando. Porque eu era mais incomodado com quem estava me olhando que comigo mesmo. Aí o pastor falou: irmão, enquanto tu ficar vigiando o vizinho, tu nunca vai receber o que é para você. Você tem que cuidar do que é seu. E acabou. Ah, mas eu tenho vergonha do fulano. Já está sabendo que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então começa logo por aí. Ficar com vergonha do teu vizinho aí, filho, nunca tu vai ser cheio. Porque sempre vai ter Tobias e Gesem mandando você descer de onde você está, dizendo assim: vem cá que eu quero conversar. É o seguinte, estou numa grande obra. Só fala que enquanto você fala eu subo. 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 Porque sempre tem um Tobias querendo fazer você descer. E o Tobias não é o Satanás não. Tá? Tobias é alguém que só te observa e diz: olha o fulano, prega e grita tanto, né? Olha o fulano, prega e fala tão devagar que a gente até dorme. Olha a fulana, canta tão alto que é estridente aos ouvidos. Olha a fulana, canta baixo demais que não dá nem para ouvir. Porque sempre tem alguém que vai reclamar. Se tu fala muito, alguém vai falar. Se você fala pouco, alguém vai falar. Se veste bem, alguém vai falar. Se veste mal, alguém vai falar. Se pinta o cabelo, vão falar. Se não pinta, vão falar. Se penteia, vão falar. Se não penteia, vão falar. De todo jeito vão falar. E aí, vai viver a tua vida ou não vai? Ou você vive o que Deus te deu, ou você só vai vir para o altar e nunca vai receber transformação de mente. Transformação de mente é quando a carne muda no altar. Eu até falei outra vez, repito de novo. Porque o cara leva o animal, mata o animal, coloca o fogo no altar, coloca a lenha, aí pega a carne queimada, a carne que é crua, coloca no altar, aí queima, né? Você já observou que a fumaça só sobe depois que a carne está queimando? Isso aqui é incrível. A fumaça só sobe depois que a carne está queimando. Enquanto a carne está crua em cima, Mateus, e se não tiver fogo, a carne vai continuar crua. O que vai acontecer? Vai ficar podre. Não vou nem entrar nesse mérito aí, mas já sabe, nem vou falar. A carne fica podre em cima, né? Está no altar, mas está podre, né? Aí o que tem que fazer para a carne não estragar? Tem que ter fogo e tem que ter lenha. Aí ó, vai. Aí quando começa a assar, né? Mudança de mente, né? Transformado pelo poder do Espírito. É o fogo e a oração que sobe. Aí a fumaça sobe. Depois que essa fumaça sobe, Deus responde com fogo. Você observa que Elias vai fazer o altar, né? Aí ele organiza o altar, oferece o sacrifício. Depois que ele ora que o sacrifício sobe, o fogo desce. É por isso que eu entendo que tem gente que vem e não sente. Porque até estar no altar. Só que o fogo de Deus é individual. É para quem busca. É para quem quer. É para quem glorifica.
é para quem jejua, é para quem busca conhecer, é para quem ora, é para quem está ali envolvido na presença, independente se tem Tobias, se tem Gesem, ele está ali olhando para o autor e consumador da nossa fé. Só recebe quem tem fogo, só recebe quem tem lenha, só muda quem está apto a querer mudança, e só mantém intimidade quem está recebendo fogo e palavra para mudar de mente e manter uma intimidade. Quem crê nessa palavra, levante a mão por um minuto, fecha teus olhos e glorifica o nome do Senhor que está aqui essa manhã, porque enquanto você glorifica, a fumaça sobe, a fumaça sobe, a fumaça sobe, e já já Deus vai responder com fogo, e não tem carne que aguente. Quando o fogo soprar, a carne vai mudar, e o que era uma vida crua e fria será uma carne assada e cheirosa na presença dele. Tem alguém que recebe essa palavra? Glorifica o nome dele. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Já estou encerrando. Então quer dizer que para manter a intimidade tem que ter fogo no bronze. Porque para refletir tem que tirar as impurezas. Como é que eu faço para manter a intimidade? Não pare de louvar. Você pode pegar na mão do irmão que está do seu lado, por gentileza. Você vai falar assim: para manter a intimidade, não pare de louvar. Diga de novo: não pare de louvar. Diga de novo: não pare de louvar. Olha para mim aqui, por que eu não devo parar de louvar? É uma forma de manter a intimidade, porque o inimigo está procurando uma brecha, né, ao derredor para entrar. Então preste bem atenção, e isso aqui é muito interessante, porque Deus habita no meio dos louvores. Então é uma forma de fazer o inimigo, isso, irmãos, é tão poderoso, que uma certa feita, Saul está endemoninhado dentro do palácio. Aí está lá, possesso, quebrando tudo. Fizeram uma reunião e disseram assim: e agora? Aí teve alguém que disse assim: eu conheço alguém que louva. Porque louvar é diferente de cantar. Existe aqueles que apresentam dom, existe aquele que apresenta sacrifício. Vou falar de novo: existe aqueles que apresentam dom, existe aquele que apresenta sacrifício. Existe aquele que apresenta um dom, mas existe aquele que apresenta sacrifício. Quem apresenta dom fica na terra, quem apresenta sacrifício sobe. Aí ele está dizendo: eu conheço alguém que louva, pastor Elias, chama ele lá. Aí Davi chega. Irmão, o louvor, Deus se agrada, tanto que ele habita no meio dos louvores. E aonde Deus habita, aonde Deus chega, o inimigo tem que bater em retirada. Jesus chegou em Gadara, ele meteu o pé na praia, o inimigo já sentiu a presença dele. Vieste nos atormentar antes da hora? Sabe por que o inimigo fala isso? Porque aonde Jesus coloca o pé, meu irmão, ele tem que bater fora. Aonde Jesus chega, cego enxerga, mudo fala, surdo ouve, paralítico anda. Aonde Jesus chega, o demônio tem que bater em retirada. Aí Davi começa a louvar e dedilhar a sua harpa. Aí está escrito assim: e os espíritos, que não era só um, que haviam na vida de Saul, se retiravam dele. Porque se nós não resistimos o louvor, que dirá o demônio em sentir que quando o louvor está entrando, ele tem que estar saindo. É uma forma de manter a intimidade. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui: eu sou péssimo de cantar, mas quando eu vou orar eu tenho que cantar, porque só eu ouço a minha voz.
E aí é maravilhoso, porque é como se fosse o sacrifício do pombo, né? O cheiro é ruim, mas Deus recebe. Então, tá tranquilo. E eu mesmo me policio com uma coisa. Eu fico pensando, quando eu estou orando e eu não choro, eu já ligo o sinal de alerta. Porque é uma maneira de Deus responder você quando você louva, é quando caem lágrimas dos seus olhos. Irmão, tem um ditado no mundo que diz que o homem não chora. O ditado aqui é que o homem tem que chorar. Cabra macho aqui tem que derramar lágrima, meu irmão. E eu fico pensando, quando eu estou orando e eu vejo que eu não estou chorando, eu penso que Deus não está se manifestando. Porque aonde Deus chega, irmão, a estrutura vai embora. Se Deus chegar aqui e mover a sua presença, quer ver um exemplo? Salomão, quando inaugurou o templo, fizeram uma festa, os levitas cantaram. Aí a Bíblia diz que o peso da glória foi tamanho que os homens ficaram prostrados. Só que o peso da glória no hebraico, no original, é kavod. E kavod significa peso. Então a glória de Deus foi tão pesada que ninguém resistiu em pé, mas tiveram que se prostrar. Porque aonde a glória de Deus chega, irmãos, não tem estrutura que fique de pé. É por isso que Jesus conta uma parábola do joio e do trigo. O joio, enquanto mais cresce, mais ele se enrijece. O trigo, enquanto mais cresce, mais ele se encurva. Porque quem reflete o sol da justiça, ele não fica em pé, na verdade ele se curva perante a presença onipotente da mão de Deus. Segunda maneira de manter a intimidade, louvando a Ele. Terceira e última para me encerrar, porque é meio-dia certinho, eu sei que tem crente com fome. E depois que o crente fica com fome, varão, ele perde o foco. Terceira e última, para encerrar. Olha só. Como é uma forma de manter a intimidade? Não tem outra, a não ser orando. Como é que eu mantenho o fogo de Deus no altar? Orando e buscando a sua presença. É por isso que o apóstolo Paulo, vou ler de novo. Capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma. O que é enigma? É algo difícil, porque tem que se decifrar. Isso quer dizer que tudo que nós conhecemos de Deus, humanamente falando, nunca vai ser igual o que é de fato a glória na sua presença lá no céu. Sempre vai ser inferior. Só que Deus quer que o conheçamos mais ainda e desejemos mais a sua presença, buscando a sua face. E uma forma de refletir essa imagem é com fogo, louvando e orando. Olha só que diz mais. Mas então veremos face a face. Isso quer dizer que essa intimidade, pastor Elias, ela vai, crescer até o arrebatamento. E olha só que diz mais. Então conhecerei como sou conhecido. O que você é? Você não é o que você vê. Você é o que você reflete. Eu tenho que falar isso aqui para você. Você não é o que você enxerga. Você é o que você reflete. Sabe por quê? Suas emoções refletem o que você aprendeu dentro de casa. Seu ministério reflete o que você aprendeu do céu. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós temos que nos transformar pelo poder do vosso entendimento na palavra, porque tudo que nós refletimos é o que nós absorvemos quando criança. Já viu alguém? Hoje não, né? Porque hoje tudo tem aplicativo, tu paga tudo com aplicativo. Mas eu sou de uma época que a gente ia para a fila do banco para pagar a conta, né? Aí ficava lá, sempre tinha um estressado, que ou passava na frente dos outros, ou ficava reclamando atrás da fila. Mas por que ele faz isso? Ele só reflete o que ele aprendeu, porque ele cresceu num meio onde todo mundo reclama de tudo.
nós somos o que aprendemos dentro de casa. Sabe por que tem pessoas que têm trauma de casamento? Porque ele foi traumatizado dentro de casa. Não é que seja ruim.